pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do livro Isso é Arte, do Will Gompertz. Segundo Will Gompertz, o pai da arte conceitual é Marcel Duchamp. Em 1917, Marcel Duchamp inovou a arte criando algo diferente. Até então se faziam quadros, se faziam esculturas, mas nada a partir de um conceito, de uma ideia. Pela primeira vez ele pegou algo pronto, comprou um mictório, fixou na parede ao contrário e deu o nome de A Fonte. No caso, como ele era jurado de arte, ele não podia assinar com o nome dele, então ele usou um pseudônimo, dando início assim à primeira arte conceitual, onde ele pega algo pronto e a partir daí cria uma ideia, um conceito e uma nova forma de arte. Dentro da arte conceitual também existe a arte performática. A arte performática, como o próprio nome já diz, é quando o artista ou atores fazem uma performance. Vamos ver agora o exemplo de Paola Pivi, onde ela convida 1000 pessoas para darem um grito em uníssono. Confira as imagens. Conferiram as imagens? Isso é arte. Isso é arte conceitual. Isso é arte performática. Um outro exemplo de arte também, nós podemos pegar uma exposição que ocorreu em Nova York. Esse pessoal da arte conceitual, da arte performática, geralmente é um público menor, um público mais seleto. Mas em um museu de Nova York, Abramovic fez uma exposição onde ela própria ficava exposta durante a exposição. Ela se sentava numa cadeira e na frente de uma mesa, e na outra cadeira se sentava as pessoas que visitavam o museu. Ela ficou assim durante 3 meses, sem se mexer, sem falar nada, sem comer, sem nem mesmo ir no banheiro. As filas da exposição chegavam a dobrar o quarteirão. Foi um dos maiores sucessos de Nova York. Arte performática, a gente também pode citar como exemplo a Lady Gaga. A Lady Gaga também faz uma performance e é um modelo moderno de arte performática. Caprel tinha muitas inspirações, inclusive algumas em particular, como o pintor francês Yves Klein. Ele se interessava pelo ovácuo, que seria os céus acima de nós e o mar abaixo, que em particular seria as cores monocromáticas do azul. Ele até, inclusive, criou uma cor misturando as cores que ele mais gostava. Klein fez parte também do novo movimento francês, o realismo. Ambição com os gêneros da arte conceitual da época também, ele queria ir além das pinturas de cavalete. Voltada sua atenção para a arte performática, ele contratou 3 modelos femininos para posar nua para ele. Então ele pediu para elas passarem tinta nos seus corpos e aí até numa parede que tinha um quadro em branco, e aí ele foi fazendo elas passarem o corpo que estava todo sujo de tinta e fazer as impressões desse corpo na tela. Esse tipo de arte significava a mensuração dos corpos humanos. Já o artista Luciano Fontana
comprou um dos primeiros quadros de Klein e pegou um grande afeto pelas ideias e gostos do mesmo. Fontana aplicou uma lâmina de barbear às suas obras e elas ficaram vistas por muitos como uma obra que irritasse as pessoas. Inclusive, ele destruía várias das suas telas para muitos, mas na verdade ele chamava essas especialismo. O uso de Fontana de um mínimo de material para suas obras provocou uma nova geração de artistas italianos que pólvora a arte pobre. Pobre não de um jeito negativo, mas de uma forma que significasse que foi utilizado alguns materiais como gravetos, como trapos, jornais, que podemos ver muito presente na arte de Picasso e Pollock. A arte pobre reagiu ao colapso econômico da Itália, inclusive logo após a Segunda Guerra Mundial, em que o país foi e caminhou economicamente muito bem. Em contraste com os futuristas, os italianos da arte moderna se interessavam mais em conectar o passado com o moderno e remover as barreiras entre diferentes gêneros artísticos, que inclusive foi uma grande área explorada pelo Robert Rauschenberg. Atualmente, se formos analisar os pensamentos dos italianos da arte moderna, em que era feita a mistura do moderno com o passado, seria classificado hoje como uma prática de mídia mista, e que os italianos acreditavam muito que um artista deveria ser capaz de se dimensionar para várias artes e transmitir entre elas da parte da pintura, passar para a escultura, aí para a colagem, performance, e que a arte deveria ser não uma instalação fundida, mas na verdade uma coisa bem mais ampliada que isso. Michelangelo foi membro fundador do movimento. Com a Esfera de Jornais, uma obra criada por ele, que seria vários jornais embolados formando uma grande bola, ele levou para dar um passeio pelas ruas de Turim, numa bizarra e divertida peça de arte performática intitulada Escultura Ambulante. No mesmo ano, fez uma escultura chamada Vênus dos Trapos, em que empilhou um monte de roupas de segunda mão enjeitadas em torno de uma escultura de Vênus. Sua intenção era reunir a beleza do passado e o desastre do presente. Kenneth Canoulis levou o programa anticapitalista de uso de materiais humildes ao extremo. Ele fazia arte com extratos de camas velhas, sacos de carvões, cabides de casaco, pedra, algodão, sacas de grãos e até animais vivos. Em 1969, apresentou sua instalação sem título, 12 cavalos, numa galeria em Roma. A obra de arte compreendia 12 cavalos vivos, bufando, relinchando, que o artista tinha amarrado às paredes da galeria, insistindo que fossem mantidos ali por vários dias. Canoulis estava reagindo contra a comercialização da arte ao produzir uma obra efêmera, invendável, e que sujaria as imaculadas paredes brancas do espaço da arte moderna, e que, ao seu ver, tinha mesma aparência, atmosfera e finalidade de um showroom de automóveis. Joseph Beuys é um artista e ativista político alemão, visto por muitos como maluco, mas hoje mantém um status de deus da arte no meio da vanguarda atual. Ele é um dos artistas mais importantes que emergiram na metade do século XX. Beuys faz artes a partir de animais mortos, trapos imundos e ideias extravagantes. Ele produziu uma arte considerada como clássica em 1969 a partir de uma Kombi, que foi chamada de A Matilha. Na parte de trás da Kombi se prendiam 24 trenós
e junto com ela um kit de sobrevivência que continha um pedaço de gordura animal, uma lanterna e um rolo de filtro. Essa obra contém muitos símbolos do qual aflorariam todas as suas obras por longo de toda a sua carreira. Todos os elementos que ele utilizou nessa obra, a matilha, tem um motivo o qual se origina de uma história que ele contava com muita frequência sobre a sua experiência como piloto de combate na Segunda Guerra Mundial. Ele contava que o seu avião tinha caído na Crimeia e que só resistiu aos ferimentos porque foi salvo por um grupo de tártaros que esfregou em todo o seu corpo um pedaço de gordura e enrolou ele depois num filtro. Ele realmente sofreu esses ferimentos físicos na guerra, mas a ferida mais profunda foi a psicológica. Então ele decidiu, por meio de várias palestras, falar sobre essas questões que o incomodavam e manteve um interesse direto por política. Inclusive, participou da formação do Partido Verde Alemão. Ele encontrou sua alma gêmea em George Maciunas, sentiu um vivo interesse por Duchamp, os happenings de Caprio, o novo realismo e o dadaístas de Zurique. Então isso levou ele a desenvolver o seu próprio conceito artístico neodadaísta, que chamou de fluxos, que significa fluir. Ele escreveu o Manifesto Fluxus em 1963, exigindo que o mundo fosse expurgado da náusea burguesa, a cultura intelectual, profissional e comercial, e prometeu que esse movimento iria promover a arte viva, fundir os quadros revolucionários sociais, cultural e político numa frente e numa ação unida. Beuys era um homem que se sentia feliz em fundir qualquer coisa em nome da arte, então ele viu a possibilidade de alcançar os objetivos do Fluxus, fundindo-se ele mesmo com a obra. A arte performática havia estabelecido que um artista poderia ser o meio da sua obra. Então ele levou essa ideia adiante e decidiu se tornar parte de sua obra. Suas palestras, performances e debates excêntricos ficaram famosos entre críticos e pessoas do mundo artísticos por causa da sua energia, imaginação e caos. As ações performáticas que ele ficou mais conhecido é a de 1965, chamada Como Explicar Pinturas a uma Lebre Morta, e a de 1974, da Eu Gosto da América e a América Gosta de Mim. Para ele, a arte em sua performance era um empreendimento conjunto. E essa foi uma ideia que Yoko Ono, uma outra artista Fluxus, expressou em uma das suas primeiras peças de arte performática, chamada Cut Pulse, de 1964. Assistir às filmagens hoje daquele evento na internet é como testemunhar a violação de um ataque sexual. Mas, se a arte existe para despertar nosso sentido e nos desafiar, a gente pode considerar que Cut Pulse é uma... Mesmo artistas conceituais que não trabalham diante de uma plateia usam performance e seus corpos como meio de transmitir a sua mensagem. E artistas como Bruce Nauman fizeram sua carreira documentando suas próprias performances, que mais tarde foram expostas em galerias e museus por meio de fotografia e até vídeos. Essa foi a abordagem à arte conceitual escolhida por Nauman assim que chegou em casa em 1966 com seu diploma de mestre em Belas Artes. Neste mesmo ano, ele criou uma obra fotográfica chamada Tentativa Fracassada de Levitar no Ateliê. E no ano seguinte, em 1967, ele criou um vídeo chamado Dance ou Exercício sobre o Perímetro de um Quadrado. As obras dele falam sobre muitas coisas, mas no topo da lista está a consciência. Francis Ellis, em sua arte conceitual, mostra em todas as suas obras aquilo que nós estamos ocupados demais para perceber, que é o nosso ambiente de imediato. Ela nos mostra isso nos filmes O Coletor, que foi criado de 1990 até 1992, e o filme Reencenações em 2000. O escultor Richard Long expõe a sua arte conceitual através de fotografias em paisagens meticulosamente planejados e encenados, como é o caso da obra chamada Uma Linha Feita ao Caminhar, de 1967, uma obra muito simples, mas que lembra movimentos anteriores da arte moderna. Esse também é um dos primeiros exemplos de land art, que foi um ramo da arte conceitual do final do ano 1960 e início do ano de 1970. O exemplo mais conhecido do gênero land art é o quebra-mar espiral de 1970, feito por Robert Smithson. Ela é uma escultura que foi feita a partir de rochas que já havia no local.
que mede incrivelmente 460 metros de comprimento e 4,6 metros de largura. Smithson era de opinião de que os museus já tinham tido seus 15 minutos de fama e que decidiu fazer as suas artes do lado de fora, a partir da natureza, na natureza. Um desastre de avião em 1973, enquanto ele fotografava mais uma peça de land art que estava trabalhando, impediu que ele visse a sua profecia se realizar. A quebra-mar em espiral é considerado o maior barômetro do mundo e está 3 décadas debaixo d'água. E como diz um artista minimalista, a